por aí. Não confia na sua sinceridade não, irmão. É Bíblia, é só a palavra de Deus. O Rogério que tá aqui, já tá aqui um tempão. Irmão Rogério, seja bem-vindo, perdoa a demora, mas você viu que eu tô tentando ser breve com todos para poder dar espaço. Aí depois tem mais um irmão para poder entrar ali. Seja bem-vindo, boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você se apresente aí para os nossos irmãos, por favor. Meu nome é Rogério, congrego na congregação por graça e misericórdia de Deus. Irmão, tá me ouvindo? Muito bem, irmão, em alto bom som. Pode continuar. Então, algumas dúvidas que o irmão está tendo, tirando por nós, que somos membros da congregação. E uma dessas é muito integrante, em qual nós não concordamos de maneira alguma, e dizer que nós não pregamos Jesus Cristo na congregação, isso é um absurdo, descomunal, não tem cabimento isso aí, porque é impossível se chegar a Deus se não for pelo caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós chegamos a Deus é porque Jesus Cristo nos mostrou o caminho, assim como ele falou para Tomé. Tomé perguntou: mostra-nos o caminho. Entendi, ó. Eu entendi que isso está escrito na Bíblia. Você falou que está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia essas partes aí. Mas como é que você sabe que você chegou em Deus? Irmãos, isso é um tipo de pergunta, Josafá, que é uma intimidade que o homem tem para com Deus. O sentimento que nós temos, igual o irmão falou do amor de Deus que nós sentimos no coração. E nós retribuímos esse amor. Nós sabemos que Deus nos ama e que Ele nos chamou na sua graça através do Evangelho de Cristo Jesus. Fomos gerados novas criaturas. Nascemos em Cristo para servir a Deus. Isso aí, então. Isso nós sabemos. Isso aí. Temos essa certeza. Pode ter. Irmão, isso são textos. Ó, você está citando textos bíblicos, trechos bíblicos, joia. Isso aí tá tudo certo. Mas se você não prega, ó, vamos ao ponto que você falou. Peraí, espera um pouco. Vamos ao ponto que você falou. Você falou que a congregação prega Cristo, né? Ela pega Cristo. Eu fiz as perguntas aqui essenciais de evangelho. Você viu que os irmãos não conseguem responder. Eles são da congregação. Eles não ouviram nada daquilo. Eles não aprenderam nada. Eu posso te fazer outras perguntas também que provavelmente você não vai saber responder, né? Que são perguntas não é pergunta teológica, irmão. Não é pergunta teológica. Eu uso as perguntas que tem a ver com o jargão diário da CCB, os jargões diários. Sobre a nossa crença. Por que o irmão coloca em dúvida a crença daqueles que servem a Deus na congregação? Por que o irmão suspeita mal? Não, eu não estou suspeitando mal. É fato. Não, é fato. Ó, irmão, eu tô falando. Disse, o salmista falou: não me exercito em assuntos altos, em assuntos de grande sabedoria. Nós somos humildes, irmãos. Nós servimos a Deus pela fé. E é pela fé que se agrada. Está errado o que você está falando. Ó, exercitar em muitos assuntos, em conhecimento. Peraí, Rogério. Rogério, você está misturando as passagens bíblicas. O Senhor é clara e simples. A lei do Senhor é clara, irmão. Irmão, o que você está fazendo aí? Peraí, Rogério. O irmão vai dar liberdade para nós falar? Porque eu fiquei esperando. Pode falar, então. Pode falar. Eu vou fechar meu áudio. Pode falar. Então, eu quero dizer para o irmão, que o Senhor resumiu a lei em 2 mandamentos. Adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e servirá a Ele de todo o seu coração. É essa a lei, irmão. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Não tem mais o que se exercitar, irmãos. Não tem mais o que tirar de dúvida, de conhecimento. É isso que nós fazemos, servindo a Deus, adoramos a Ele sobre todas as coisas e caminhamos junto com Cristo no caminho que Ele nos ensinou. Por que o irmão coloca em dúvida nós na congregação, que nós não pregamos, que nós não falamos, que nós não pregamos a Bíblia? O que se fala? Irmão, todas as noites, em qualquer reunião que se tem na congregação, em qualquer culto, a Bíblia é aberta, é lida e pregada a palavra. Não tem nada, não tem outro livro que se usa nas igrejas, a não ser a Bíblia, irmão. Por que o irmão fala que nós não temos Bíblia, não lemos Bíblia? Tudo que se faz na congregação, em qualquer reunião, em qualquer culto, qualquer visita, se usa a Bíblia.
Por que essa suspeita sobre a congregação? Falar que uma coisa que sai do púlpito, irmão, isso não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque tudo que se vem lá é inspirado pelo Espírito Santo. Se eu não crer nisso, eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou? O que os apóstolos falaram quando o Senhor falou que eu sou o pão da vida? Muitos abandonaram Jesus Cristo. E só ficou quem? Os 11. E ele disse o que para os 11? Vós não quereis ir também? Mas alguém dos 11 respondeu e disse, não, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Se eu não creio que lá no caminho que eu estou tem palavra de vida eterna, para onde eu vou? Para onde que nós vamos? Pode falar, irmão José. Bom, agora eu vou falar e eu vou fechar seu áudio aqui também, tá bom? Aí quando eu terminar, eu abro seu áudio. Bom, vamos lá. Eu tentei anotar aqui algumas coisas aqui. Você falou, né, que é só a gente seguir esse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Você já frequenta uma igreja que não estuda a Bíblia, a palavra de Deus, e aí entende tudo errado, seguem tudo errado. Quando Jesus está falando isso, ele está fazendo um resumo do que é a lei, mas ele altera esse mandamento. Ele alterou, então está errado. Ele fala, perguntam sobre a lei, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas eu vos dou um mandamento novo, amarás ao teu próximo como eu te amei. E aqui é profundo. Quando você vai estudar o Evangelho, você vai entender como que ele nos amou, por que ele chegou aqui. Isso aqui já ia levar umas 2 horas para poder explicar, né? Mas vocês não entendem isso porque frequentam uma seita. Outra coisa, você falou, né? Não pregamos Jesus como? Eu posso pegar um culto agora da CCB e colocar aqui para você e eu mostro que não prega Jesus Cristo. Pregar Jesus não é falar nome de Jesus. Não é porque eu dou glória a Jesus, eu preguei Jesus. Não, você não pregou Jesus Cristo. A pregação na CCB é antropocêntrica. Eles abrem o livro, a Bíblia na CCB, que nem você falou, já respondendo, a Bíblia é usada, a gente usa a Bíblia, não se faz reunião sem Bíblia. É lógico que não faz. A Bíblia lá para vocês é só um objeto litúrgico. É só para abrir, você lê e quando vai se exortar, ele está lendo ali a exortação, mas o foco da exortação é Deus fazer coisas, Deus te dar coisas, Deus entrar na sua vida, Deus te dar bênção, né? O foco é o próprio CCBano, o que isso é um engano. A Bíblia não fala de você, a Bíblia não fala de mim, a Bíblia fala de Cristo, de Gênesis, Apocalipse. Esse negócio de dizer que Deus vai te dar coisa, isso é antibíblico. Isso aí está muito mais ligado à oferta de Satanás. Quando você lê até o livro do Velho Testamento, tem promessas materiais que Deus fez ao povo naquela terra, daquela época, porque a obra de Deus ali era material. O inimigo era material, as bênçãos eram material, as virtudes se operavam na carne. No Velho Testamento. E no Novo, não tem uma passagem sequer dizendo que Deus vai virar cativeiro de ninguém, dizendo que Deus vai cumprir desejo de coração de absolutamente ninguém, que Deus vai fazer justiça contra o inimigo, contra o vizinho, que Deus vai mandar para o cemitério. Tudo isso é pregado dentro da CCB com falsidade, com engano, enganando as pessoas. O Novo Testamento, ao contrário, Jesus Cristo nos preparou para o sofrimento, para a perseguição. Vão persegui-los. Fizeram isso comigo, imagina o que vão fazer com você. Não existe uma passagem bíblica no Novo Testamento que garanta esse tipo de promessa que eles ficam fazendo aí, dizendo, não, porque Deus vai virar o cativeiro. Quantas pregações eu não ouvi eles usando o Salmo 91 para falar com o CCBano? Isso é um engano. O Salmo 91 fala sobre Cristo. Ali está falando de Jesus. Até o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus Cristo. Que nem o mal chegará à sua tenda, que peste alguma, bababá. Aí fala para o CCBano acredita,
ele acha que está protegido, ele acha que nenhum mal vai chegar na tenda dele, e aí, quando você vai ver a vida das pessoas dentro da CCB, o Covid que leva aquele, o outro que é atropelado, aquele lá que o filho está nas drogas e não acontece absolutamente nada, porque é tudo enganação, tá? Deixa eu ver mais aqui, deixa eu responder tudo, porque você falou um monte de coisa aí atravessado. Então, não prega Jesus, a gente pode abrir aqui qualquer pregação para provar para você que não pega. Não é porque tá a Bíblia na frente, não é porque abriu a Bíblia que significa que está pregando sobre Jesus. Usar o nome de Jesus é uma coisa, pregar sobre Jesus é outra coisa, né? Eu tenho vídeos aqui, que inclusive as pessoas que estão assistindo aqui são testemunhas disso, tá? Eu tenho um vídeo aqui onde a própria leitura bíblica, ela é cristocêntrica. A leitura bíblica fala de Jesus. Os anciãos da CCB conseguem a façanha de colocar o CCBano na leitura bíblica, né? Eu vou dar exemplo aqui, o senhor Hélio Bian pregando Salmo 24, que é um salmo messiânico que fala da ascensão de Jesus, e ele dizendo que o CCBaninho é que vai subir o santo monte do Senhor. É você que tem a mão limpa e o coração puro, é você que vai subir lá. Aí você vai ver o texto bíblico, está falando de Cristo. Ou seja, essa igreja não prega sobre Jesus. Ao contrário, eles estão atacando a Bíblia à torta e à direita, tá? Às vezes você pode negar, falar, não tá. Mas o que você nega não vai esconder fatos. Fatos que está aqui, né? Agora, a semana passada eu coloquei um ancião falando que a CCB não está preocupado com a Bíblia. O ancião regional já, né, um homem antigo falando, não, aqui não tem esse negócio de estudo da Bíblia, a gente não quer saber da Bíblia, a gente quer saber da nossa vida. Aqui o povo vem aqui para ouvir profetada, para ouvir profecia, né? Tem um outro lá que pregou no Jardim Paulista, e vamos parar com esse negócio de Jesus, irmão. A gente tem que ouvir, ele falou exatamente desse jeito, repetindo esse monte de palavras de Jesus. Jesus. A gente está aqui agora para ouvir sobre a nossa vida, né? Que é isso que ele fala. Aí você falou aqui também, né? Não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Você se vier falar que esses anciãos falando essa asneira é Espírito Santo, pelo amor de Deus, é muita coragem para falar isso. A gente pode julgar esses homens com tranquilidade, com muita tranquilidade. Falar que coleta é santa e faz parte da salvação, isso é o diabo que está falando, não tem nada com o Espírito Santo. Falar que Deus pode até perdoar, nós não, espera aí, irmão, você está fazendo um gesto, acaba interrompendo, acaba atrapalhando a gente. Eu deixei você falar, agora calma, eu estou respondendo você. Falar que a coleta é santa e faz parte da salvação, isso é o diabo, isso aí não tem nada de Espírito Santo. Falar para nós que o pobre não tem Cristo, isso é o diabo. Isso aí não tem nada do Espírito Santo. Falar que Jesus morreu, ressuscitou e no céu ele não entrou, isso é o diabo, irmão. Isso não tem nada, eu falo na cara, isso é o demônio que está falando dentro da CB. Entendeu? Eu não tenho nada, você não tem receio. O Espírito Santo jamais vai ensinar alguém a blasfemar contra a palavra de Deus. As pregações desses homens são blasfêmias, porque eles atropelam a Bíblia, né, em prol da proteção da CCB. O que eles querem fazer? Blindar a CCB. É esse o interesse desses homens. Vamos blindar a CCB, ou seja, vamos atacar a Bíblia, vamos trazer um garoto que estava estudando a palavra de Deus e colocar em uma reunião com 40 anciãos para tirar a liberdade dele. Qual que é o crime que ele cometeu? Estudou a Bíblia. Ah, não pode estudar a Bíblia. E essa igreja é cristã, que não pode estudar a Bíblia. Não pode estudar a Bíblia. Ah, entendi. Essa igreja então diz, essa igreja que falou que Deus perdoa e não. Ah, entendi. E por último você fala, para onde eu vou, né? É aquele argumento CCBano que acha que a CCB é uma igreja. Ele acha que a CCB primeiro, acha que é uma igreja, não é uma seita. E ele acha que não tem outra igreja para ir. Não tem. Um monte de igreja séria, compromissada com a Bíblia, e aí ele vai achar que não tem lugar para ir, né? Ou seja, ele está acostumado com a CCB. É lógico que isso é um discurso de um seitário, né? Ele vai ver o culto da CCB, aquele povo de terno que parece que está em 1920, né? Parou no tempo, lá de terno, aquela orquestra grande, toca não sei quantos hinos,
testemunho, leitura de Bíblia. Ou seja, um culto que não prioriza a Bíblia. Quando vai pregar é 15 minutos para pregar. 1h e 15 minutos para ficar cantando e falando e tal. Entendeu? Ou seja, o que eles querem? Eles acham que essa é a igreja modelo para as pessoas frequentarem. Ou seja, a única igreja que fica priorizando tanto assim, né, a reverência e louvor é a igreja católica. É as duas. Igreja católica e CCB. Pregação. Deixa 10 minutos, tá bom, 15 minutos, né? Vocês não estão preocupados. Por quê? Porque para CCB é bom. Eles não precisam estudar a Bíblia, ele não vai precisar explicar o texto, não vai precisar nada. É só abrir em 10 minutos, dá para ler um verso, solta a profetada. Fala que Deus vai entrar na vida dele, que Deus vai virar cativeiro, que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É igualzinho se tivesse na cartomante. Dá na mesma. Vai lá consultar o vidente para saber se eu compro, se eu vendo, se eu caso, se eu entro em casa, se eu saio de casa, como falou o ancião de Sorocaba, né? Que falou que a gente tá aqui é para saber se a gente entra em casa ou sai de casa. Ele falou exatamente essas palavras, né? Ou seja, CCB, ela é uma seita. Eu vou abrir aqui o áudio do irmão Rogério, deixar ele falar. Pode falar e eu vou anotar tudo que você estiver falando para depois poder responder. Vai lá. O irmão, agora tá me ouvindo? O irmão tá me ouvindo? Então, o irmão usa de uma estratégia bem boa, né? Que é tirar o meu áudio e falar, né? E não deixar eu falar enquanto o irmão tá falando, porque assim a gente consegue debater, né? Assim a gente consegue debater um pouco. Mas eu comparo o irmão àqueles que, quando Jesus expulsou o demônio, falaram que ele tinha Beelzebul. Lembra? Jesus foi lá, expulsou o demônio de um. Aí falaram, os fariseus falavam, esse aí tem Beelzebul. Mas como que Jesus tinha Beelzebul e expulsava o próprio demônio? Então, o irmão falar que aquilo que é falado lá na congregação é de Satanás, irmão, e não é do Espírito, cuidado com aquilo que sai da boca do irmão, porque o irmão já esteve lá e sabe, já provou daquilo lá. E sabe que lá é a palavra inspirada no Espírito Santo. Agora, pregar Jesus Cristo, irmão, se prega a necessidade da igreja naquele momento. Jesus Cristo se prega nos batismos, para as almas que vêm pelas primeiras vezes, que quer conhecer o Evangelho. Agora, pregar Jesus Cristo todos os cultos, nós estamos nos primeiros rudimentos? Estamos se alimentando de leite ainda ou de comida sólida? Temos que se aprofundar mais nos mistérios da graça. Já alguns ainda precisam de leite, outros já precisam de alimento sólido. Nós conhecemos o caminho, igual Jesus falou para Tomé, eu estou insistindo nisso, estou com você há tanto tempo, Tomé, ainda não me conhecesse? Porque quem conhece a mim, conhece o Pai. É Filipe, irmão. Então, irmão, nós conhecemos a Cristo já. Nós já vimos, já sentimos Ele, já aceitamos Ele como nosso Salvador. Para que sempre pregar todo dia Jesus Cristo? Se prega a necessidade das nossas aflições do dia a dia, como se esconder do mal, como se livrar da tentação, como exercitar a fé em Deus, dar o bom testemunho da graça, como passar e entrar e sair exalando o bom cheiro de Cristo. É isso que se prega. Agora ficar pregando como é que é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez. Nós já sabemos que Ele morreu na cruz por nós e nos resgatou do pecado para nos dar a vida eterna. Agora, morrer outra vez na cruz, Jesus Cristo não vai não. Eu vi o irmão comentando com outro aí, que nós podemos chegar lá no céu de qualquer jeito e dizer que foi esse aí que me salvou, esse que me trouxe aqui. Ele salvou, nos limpou, nos colocou vestes limpas e quer que nós chegamos lá com elas limpas. Não é de qualquer maneira não, irmão. Servir a Deus até. Eu vou ter que te interromper porque você mentiu. Eu vou fechar seu áudio agora. Isso não é estratégia, nada, porque eu fechei o meu e eu deixei você falar. Você tá mentindo. Eu não falei em nenhum momento que pode entrar de qualquer jeito. Você não faça da sua interpretação
uma fala minha. Não falei isso aí. Se você acha assim, se você pensa, você pode até falar assim, ó, eu acho que você disse, né? Ou eu penso que você disse o que você queria dizer. Aí você pode, que é para as pessoas entenderem que é o que você pensa, não é o que eu falei. O que eu disse é que todos nós somos pecadores. Não existe ninguém limpo de mão nem puro de coração. É através da justiça de Jesus Cristo da qual a gente terá acesso a Deus. Isso é bíblico, irmão. Isso está na Bíblia, tá? Agora eu vou voltar a abrir o áudio. Você não fala que eu disse uma coisa que eu não disse, tá? Isso é uma invenção da CCB. Tá inventando, os anciãos estão inventando aí de que a gente está dizendo que as pessoas podem pecar, que as pessoas podem... Isso você nunca ouviu dizer aqui, então não inventa, tá? Fala, você pode falar se você pensa isso, se você acha que você está entendendo isso, para as pessoas entenderem que é palavra tua, não nossa. Agora eu vou abrir seu áudio, vai lá. Eu ouvi bem, irmão, que o irmão falou que ninguém pode ser limpo e nem puro de coração. Isso não tem, o homem nenhum pode ser assim. Como não? Se nós servimos a Deus e Ele a Cristo, e Ele é o modelo, e Ele disse, vós sois meus imitadores. Ele é o modelo colocado nas nações. Deus colocou Ele como modelo. Nós temos que ser perfeitos e alcançar a perfeição. Eu não vou te explicar isso, cara. Como é que eu vou te explicar? Tá, eu vou te fazer uma pergunta para tentar te explicar. Uma pergunta. Você peca? Irmão, quem não peca, irmão? Ele mesmo disse, aquele que não tiver no pecado, atira a primeira pedra. Mas nós caminhamos. Então como é que você é? Então responde. Aí é uma contradição tua. Como é que você é então limpo de mão e puro de coração, irmão? Limpo de mão. Espera aí, irmão. Ó, espera aí. Limpo de mão e puro de coração tá se referindo a pecado, aquilo que te contamina diante de Deus. Então como é que você tá na sinuca? Como é que se explica agora pra mim? Como é que você pode ser limpo de mão e puro de coração se você acabou de confessar que você comete pecado? Irmão, nós somos limpos por Deus, irmão. A cada culto, a cada palavra, a cada dia nós caminhamos rumo à perfeição. Nós não podemos então você... Pera aí, ó, eu anotei as... Desculpa, eu anotei as barbaridades que você falou aqui. Dia de ontem. E muito menos os pecados que cometemos antes de conhecer a Cristo. Irmão, não podemos, irmão. A palavra dele então que nos corrige foi aquele que ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É assim que é o caminhar do crente. É assim que nós temos que servir a Deus. E a cada dia a mulher ele pecou? vai nos... A mulher pecou. Você acha que a mulher cometeu algum pecado depois ou você acha que ela não cometeu mais nenhum? Aí eu não sei, mas a palavra dele foi dita: vai e não peques mais. Então, e a palavra dele é essa. E para todos nós, ela continua batendo até hoje. Aquele que não se aperfeiçoar. Entendi, irmão. Entendi. Olha só, irmão, é que cada vez que você fala, você vai aumentando as coisas aqui, ó. Você falou aqui para nós agora, você acabou de falar, que vocês são limpos todos os dias e purificados pela palavra na CCB. Não, naquele dia, irmãos, nós temos que se apresentar a Deus limpos de mão e puros de coração. Porque naquele dia não vai ter mais misericórdia nem perdão. Nós temos que caminhar. Por isso que a palavra diz que nós temos que... Quem está sujo, se suje mais ainda. Aquele que está limpo, se limpe mais ainda e se purifique mais ainda. E não tem outra escapatória disso aí. Não tem, irmão. Não adianta nós se apresentar aquele dia manchado, com alguma rusga, com alguma mácula, que não tem misericórdia. No dia do juízo não vai ter. Então, mas aí a sua conta não tá fechando. Você falou que peca, irmão. E ao mesmo tempo você tá falando que você tem que ser limpo de mão e puro de coração para chegar naquele dia. Pecado é a maneira que nós pegamos na nossa vida. Não, antes de obedecer. É pecado. Peraí, irmão. Não, peraí. Então você tá falando que pecado você só tem antes do batismo. E depois é erro e fraqueza? É lógico. O pecado de morte, irmão, aquele que ficou nas águas do batismo, se quem caiu nessa fraqueza, irmão, tá bom. Morreu outra vez na irmão Gélio. Isso, tá bom, irmão Gélio. Irmão, tá, peraí.
Peraí, não, eu tô rindo porque é engraçado. Então, onde é que você achou na Bíblia que você só comete falta e fraqueza, você não comete pecado? Irmão, lá na Epístola de João está escrito pecado de morte. O irmão sabe disso que está escrito lá. Não pecado tá falando. De morte. Não. Se não for pecado de morte, o Senhor haverá misericórdia. O Senhor pode, então, força e nos perdoar. O apóstolo João. Na Epístola de João está isso. Está escrito lá. Tá, irmão. Não, a epístola é longa, irmão. Calma. Você não vai falar que é tudo isso aí. O começo da epístola está dizendo que há pecados de morte, são blasfêmias contra o Espírito Santo. O irmão entendeu o que eu disse. Tá? Então, pera aí, irmão, calma aí. Não, existe blasfêmias contra o Espírito Santo, que isso já está falando em outra passagem também, que isso não tem perdão. Então a gente já sabe que quando João está falando isso, ele está falando de blasfemar. Lá embaixo na epístola, primeira epístola do apóstolo, no capítulo 1, versículo 9, 8, 9 e 10, está falando de todos nós, de todos, irmãos. Lá está falando, aquele que disser que não peca, fez de Deus mentiroso. Então, é isso que eu estou falando pro irmão. Não, você falou agora há pouco atrás. Não é. Você falou agora há pouco atrás, de jeito nenhum, nós só tem. A gente só comete falta e fraqueza. A gente não peca mais. A gente não Mas peca ele mais. Fala do pecado agora... de morte. João fala do pecado de morte. Não. Tá escrito João lá fala também do pecado. Agora, irmão, ser limpo e puro de coração, irmão. Ser limpo e puro de coração não quer dizer de uma falha, de um erro. Ser limpo e puro de coração é a nossa consciência limpa para com Deus. E é a nossa pureza de sentimento de servir a Deus na pureza e na verdade, irmão. Tá errado, irmão. Não quer dizer que nós temos erro, que está escrito aqui, nós não temos pecado, que nós somos puros. Ser limpo e puro de coração é ter uma boa consciência limpa para com Deus. E não pisar novamente no sangue de Cristo. E nem ter mancha e mácula, irmão. É isso que o Senhor quer. Está escrito. O apóstolo Paulo escreveu. Nós temos que ser irrepreensíveis diante de uma geração corrupta e maldosa no mundo. Irmão do céu, irmão Rogério, você está cometendo um monte de incongruências bíblicas. Não consigo nem. O irmão está me julgando? O irmão está. Quem colocou o irmão como juiz? A Bíblia. Quem colocou o irmão como juiz para dizer que estão errados? A Bíblia. Certo? Você já ouviu falar na Bíblia da parte que fala? Isso, a Bíblia que colocou. É a Bíblia que colocou. O irmão não pode suspeitar mal. Onde está a caridade do irmão? Por que o irmão suspeita mal dos crentes da congregação? Porque isso é caridade. O irmão leu 13 aos Coríntios, está lá. A caridade não suspeita mal. A caridade não sabe o que está escrito ali, irmão Rogério, agora por favor, deixa eu falar. Não, você está falando descontroladamente. Deixa eu falar. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Irmão, deixa eu parar. Senão vou ter que fechar seu áudio, você vai achar ruim, vai ficar dando de vítima aqui depois. Não, porque fechar meu áudio. Eu vou fechar seu áudio porque você está falando que nem um descontrolado. Você não deixa a gente falar, tá? Eu vou fechar seu áudio aqui, ó. Rapaz, é tanta coisa que falou, fica difícil, cara. Fica difícil. 1 Coríntios não sabe nem o que está escrito lá. Vocês são tudo perdidos. Aquilo ali é uma hipérbole que Paulo está fazendo. É uma hipérbole. Você sabe disso? Você nunca ouviu falar disso. Você nem sabe. Paulo está criando uma ideia de um crente perfeito que não existe. E no final ele fala, sem Cristo dentro de mim, nada disso se vale nada. Não existe crente daquele nível que está ali, querido. Existe crente que fala todas as línguas? Existe? Não existe. Existe crente que fala a língua de anjo? Não existe. Porque ali ele cria hipérbole, irmão. É exemplo exagerado. Ainda que eu falasse, agora sobre juiz. Da onde você foi mal criado na CCB? A CCB ensinou vocês que vocês não podem falar nada, não podem julgar, tem que ficar quietinho. Irmão, fica quietinho, não olha para um lado, nem olha para o outro. A Bíblia fala o contrário. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia dizendo que a gente não deve julgar. Ao contrário. Julgai segundo a reta justiça. Jesus Cristo está ensinando a gente como a gente julga. Essa então é que a cara fez assim, porque você não lê, não estuda a Bíblia, entendeu? A sua igreja pega versos isolados. A parte que fala do arqueiro do teu olho lá, Jesus está ensinando como julgar.
Ele está ensinando. Ele está falando primeiro a gente se corrige, a gente entende. Depois, lá no finalzinho do verso está falando, ó, julgai, não julgar segundo as aparências, julgar segundo a reta justiça. Está escrito lá na Bíblia. Esse negócio de que você não deve julgar, não deve falar, isso é coisa do diabo. O diabo é que mais gosta disso, ó, aprontar, ensinar errado, enganar os outros e todo mundo quieto, sem falar nada. Isso aí fica bom demais. Jesus Cristo apontou, julgou, arrumou confusão por causa disso. Paulo julgou, apontou, arrumou confusão. Estevão, quando pregou, julgou e apontou. Estevão apontou na cara daqueles homens e falou: vocês são assassinos, vocês mataram aquele que Deus mandou nos salvar. Mataram Estevão por causa disso. Ou seja, não existe uma passagem bíblica que corrobora para essas lambanças. Entendeu? Aí o que acontece? Vocês entram aqui totalmente despreparados, falando um monte de coisa, fica até perdido. Olha tanta coisa que você falou aqui, sem noção, né? Você falou que a gente blasfema contra... Como é que é? Aliás, aqueles que falavam que Jesus estava blasfemando, né? Porque estavam dizendo que ele estava expulsando em nome de Beelzebul. Tem nada a ver, irmão. Aqueles homens lá sabiam que ele era Cristo, por isso que ele falou aquilo. Eles eram homens da lei, mas eles não queriam admitir. Primeiro ponto. Em segundo ponto, Cristo mandou a gente ficar atento contra os falsos mestres, igual os seus anciões. Você falar que o homem está pelo Espírito Santo, falando que a coleta faz parte da salvação, isso é o demônio que está falando na boca desse homem. Falo com tranquilidade. Você falar que Jesus morreu e não entrou no céu, isso é o demônio que está falando na boca desses homens, né? Esses homens enganando o povo, né? Dizendo que não, irmão, se você tem alguma causa, entrega na mão de Deus, enquanto ele escorre e coloca a causa dele na mão do advogado. Isso é hipocrisia. Falei isso na cara deles em uma audiência em processo. Falei isso na cara deles. Esses homens ensinam os coitados a entregar suas causas na mão de Deus, enquanto eles correm pro advogado para entregar na mão do advogado. Isso é uma seita, rapaz. Vocês estão fazendo um monte de bobagem. Aqui você falou em alto e bom som. Para que ficar pregando Jesus todos os dias? Meu Deus do céu. Eu falei pra vocês, ele não é o primeiro CCBano. Teve um outro que entrou aqui que falou que ficar falando de Jesus, ficar falando de história, isso cansa, tem que falar da nossa vida. Tá vendo? Isso é uma seita, gente. Essas pessoas desprezam Jesus Cristo. Eles querem ouvir falar da vida deles. Eles querem ir lá como se visita um cartomante, para perguntar sobre a vida deles, se eles vendem, se eles compram, se eles casam, se eles entram em casa. Tá aqui, ó, eu marquei, escrevi, essa live vai ficar registrada, né? Ela vai ficar registrada, ó, para que pregar Jesus Cristo todos os dias? Aí depois ele falou, nós já conhecemos Jesus. Jesus, ele falou que deve ser pregado só na hora do batismo. Na onde eles entenderam, onde ele viu isso, onde aprendeu isso? Detalhe, nem no batismo é pregado Jesus. Em momento nenhum, mesmo que fosse, da onde tirou isso? Da onde? Vocês entenderam? Quando eu falo não é exagero, o CCBano não vai para a igreja para conhecer Jesus, para ouvir falar de Jesus. Eles vão lá para buscar coisas de sua própria vida. Rogério, agradeço sua presença. Eu vou deixar você falar para se despedir e aí eu vou colocar na sequência aqui o Thiago e depois tem o Edvan que vai entrar ali, certo? Fala aí, se você tiver que falar. Então, só uma pergunta. Você autoriza o uso da sua imagem, os demais também? Depois eu vou perguntar aqui para os demais também, para ficar tudo normal, para não ter problema. Você autoriza, né? Você está sendo transmitido aqui usando a sua imagem, né? Esse em outros canais, em outros momentos, não autorizo. Não, outros não. Não. É só aqui. É esse vídeo que tá aqui, né? Porque senão pode falar, eu não autorizei, mas você entrou lá, você quis entrar lá, rapaz. Agora tá falando. Não, então, joia. Então se você autoriza, é só para ficar tudo certinho, para ficar tudo formal. E quando eu falo em pregar Jesus Cristo, o irmão está sendo malicioso. Porque nós sabemos que o fundamento da igreja e da graça é Jesus Cristo. Mas tá Jesus bom, irmão, só Cristo, se despede aí, vai os outros entrar. Isso, senão Cristo vai querer não alongar. Tá bom. Não, eu não vou alongar, é só esclarecer que o irmão falou, atacou veemente que nós não pregamos Jesus Cristo lá na igreja. Não, você Cristo, confessou.
Você confessou aqui. Irmãos, a palavra de Deus vinda na igreja não é uma palavra preparada. Hoje eu vou falar de Jesus Cristo. Não é lá assim, irmão. Lá é a necessidade que tem na igreja. De quem está a necessidade, passando... Peraí, a necessidade é algum problema... a necessidade... Ó, então a necessidade... Peraí, Rogério. Então a necessidade é algum problema que alguém está tendo. Algum problema material, sei lá qual for o problema, não é? Aí eu não sei, irmão. Eu não sou adivinho para entrar na mente das pessoas. Mas quando você fala alguma necessidade... Bom, a própria frase fala necessidade. A necessidade que tem. Mas, irmão, nada disso que eu ficar discutindo aqui. A gente sabe qual é a intenção sua. É não concordar de jeito nenhum. Mas nós vamos... Você não pode falar, irmão. Rogério, você não pode entrar aqui... por favor, Rogério, você só não me ataca. Rogério, nós estamos debatendo. Peraí, Rogério, deixa eu falar. Nós estamos debatendo ideias. Por favor, não faça isso, irmão, que é um erro seu. Querer virar isso pro meu lado pra atacar a minha pessoa, as minhas intenções. Se a minha intenção não for boa ou não, isso não justifica você estar aqui. Por que você entrou aqui? Entendeu? Por que não, eu quis levar aqui? Irmão, eu não tô, Rogério, eu não falei. O irmão tá atacando a instituição, dizendo que lá só tem Satanás, que lá só tem mentira, que lá só tem mentira. O irmão tá dizendo isso. Eu tô defendendo a instituição. Entenda uma coisa, eu tô falando falar de você. O que eu sigo lá. É isso. Tá, mas aí é um problema seu se você se sente magoado. Entenda, eu não estou falando de você. É isso que você tem que entender. Eu não estou atacando você, não estou atacando a pessoa pessoal de ninguém de lá. A instituição eu posso. Não. Eu posso. Eu posso, cara. Posso, porque eu estou dentro da lei. Eu estou dentro, então pronto. Então, você não pode atacar a minha pessoa. A minha pessoa, isso é imoral. Não, mas eu posso defender. Mas o irmão defende a Constituição. O irmão defende a Constituição. O irmão qual é o irmão pretendendo? Posso falar? Pera aí, pausa aí, agora eu já vou tirar você, tá? Daqui a pouco. Você pode defender a CCB, você pode falar que eu tô errado, né? Ou que eu tô mentindo, ou que eu tô... Você pode usar esses termos. Você não pode querer presumir sobre as minhas intenções, sobre mim. Isso é errado. Isso é imoral. Tá? Você não pode presumir. Você pode me atacar dizendo que eu tô mentindo, que eu tô enganando, que eu tô não sei o que lá. Agora, se você falar as suas intenções, aí você teria que estar dentro de mim para você saber a real intenção. Então, por isso que isso você não pode fazer. Seria presumir sobre mim, tá? Então, eu respeito a sua pessoa. Eu não falei que você tá mentindo, tá? Entendeu? Então, aliás, eu posso até falar isso, tá? Mas eu não posso presumir de você. É só isso. Respeita. Ou seja, a gente debate ideias, tá? Não pessoa, tá bom? Deus abençoe, Rogério. Espero que o Senhor Jesus te converta e te tira desse buraco. Que eu espero que você se salve. Tô brincando. Seu buraco é cinza, é bonito, é organizado, entendeu? Tá bom, Rogério. Rogério, eu conheço vocês, Rogério. Vocês são pessoas boas, entendeu? São pessoas, né, decentes, amorosas. Só estão no lugar errado, entendeu? Mas quem sabe Deus um dia faça uma obra. Rogério, paz de Deus, tá bom? Fica com Deus e eu espero que o Senhor te converta e te tira daí um dia, viu? Fica com Deus, irmão. Paz de Deus. Rogério. Vai com Deus, Robertão. Aí, gente, é bacana, entendeu? Eles entram aqui, o Rogério, né, às vezes tentou ali fugir um pouquinho, mas pessoa gente boa. Eu vou colocar o Thiago agora, na sequência o Edivan, tá? E aí depois a gente encerra por aqui. Thiago, você tá dentro da live? Tá baixo o seu volume, irmão. Baixa o seu volume, irmão, por favor. Tá me ouvindo, irmão? Tô. Só que tá muito alto o seu áudio. Se puder botar o fone de ouvido. Ó, não tá dando pra ouvir.
Ixi, peraí. Deixa eu tentar colocar o fone de ouvido aqui. Peraí. Retorno, irmão. Entenda o que é retorno. Se o seu áudio estiver alto, a minha voz vai sair no seu alto-falante e vai voltar pro seu microfone. Por isso você tem que diminuir. Você tem que diminuir o som do seu volume para ficar baixo, para minha voz não voltar no seu microfone. Aí, agora sim, pode falar. E agora? Tô fone de ouvido. Tá aí sim. Bom, agora se apresenta aí pro pessoal, se você é da congregação. Opa! Bom, primeiramente eu queria saudar os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus, com a paz e graça e a paz de Deus, né? Bom, eu sou da congregação, né? Eu estou na congregação já há uns 13 anos, 9 anos, perdão. E aí, nos últimos anos, eu venho estudando a Bíblia, né? Desde 2019, né? Venho aprendendo a cada dia. Estou na busca, ainda não fiz nenhum curso, né, específico de teologia, mas já de antemão eu observo que o canal do irmão, ele trata assim de verdades que são realidades que acontecem dentro da congregação, e outros canais também que eu observo também aí, eu compartilho, acho que muita gente observa aí na internet, alguns comentários que realmente são edificantes, né, sobre o ponto que o irmão traz em defesa de Jesus Cristo, né? Eu acredito que a congregação, ela tem um grande problema, e alguns teólogos eu observo aí em alguns canais aí, a grande maioria aponta como seita, né? Acho que eu não queria trazer esse ponto primeiramente, mas já aproveitando, entendo que assim, até um canal, não sei se eu posso falar o nome do canal aí, Josafá, pode? Pode falar, qualquer um, que é livre. Tá, tem um canal Teologar, né? Acho que ele até comentou que ele entende que a congregação não é uma seita que tem sérios problemas doutrinários, né? Bom, eu não sou teólogo, não sou apologeta, eu sou praticante e tenho o desejo de aprender cada dia as escrituras, né? Eu entendo que a congregação ela tem um grande problema na parte dos 5 ministérios, né? A Bíblia diz que Jesus subiu a cativo, deu os dons aos homens, né? E resumindo o texto, ele deu 5 dons, né, ministeriais para a igreja, e um desses dons, né, é o dom de doutor, né, quer seja dom de doutor ou dom de mestre. Entendo que a congregação ela tem uma deficiência, né, que toda igreja ela precisa pelo menos aí desses 4 dons, né, o dom de pastor, né, e o dom de doutor, que hoje a gente não vê essa evidência desse dom ministerial, né, na igreja. Então, o que seria esse dom, de forma, né, um pouco, o irmão pode corrigir minha fala, né? Eu entendo que a congregação ela não tem ensino bíblico, né? Porque o papel do doutor, né, um dom é alguém que tem um apego, desejo desde criança, um apego pelas Sagradas Escrituras, e que vai difundir o Evangelho dentro da igreja, combatendo as heresias, né, e trazendo a doutrina verdadeira. Então, entendo que a congregação ela sofre de alguns problemas de uma ordem eclesiástica, de dons, de ausência de dons, e que é necessário realmente ela passar por uma transformação, né? A ideia de novo nascimento, nascer de novo, de uma nova mentalidade, a mente de Cristo, né? Para chegar numa estatura da maturidade da fé. Tem um texto de Provérbios que eu queria citar aqui, acho que eu vi os irmãos comentando aí, eu não quero citar nome de ninguém, né? Mas eu tenho um texto que fala sobre Provérbios capítulo 5, lá no verso 2 em diante, né? Ele fala assim: para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, né? Porque os lábios da mulher estranha destila favo de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Aí, se a gente observar em Provérbios capítulo 7, 21, ele vai dizer assim, né? Porque ela seduziu, né? Enganou com as multidões das suas lições e das suas palavras. Ou seja, então esse falso evangelho que permeia não só na congregação, mas eu entendo que outras igrejas, né? E aqui eu não estou citando o nome de outras igrejas, mas esse falso evangelho permeia nas outras igrejas, não sendo a essência da noiva, né? Se a gente observar Cantares capítulo 4, verso 11, ele vai tratar acerca da igreja como sendo a noiva, né? Porque ela fala assim, ó: os teus lábios destilam favo de mel, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua. Então eu entendo que sim, hoje a igreja, ela, somente a congregação, e eu me refiro porque eu faço parte ainda dela, né? Então
o que eu observo nas pregações e com o tempo que eu fui adquirindo conhecimento, entendendo pelo Espírito Santo, igual o irmão falou, da mensagem principal que é Cristo, o Evangelho da Salvação, é que existem noivas que se parecem, adúlteras que se parecem noivas anunciando falsos evangelhos dentro de cima dos púlpitos, né? Que não levam a mensagem do noivo, né? Que não apresentam o noivo. Tiago, e aí fica um problema. Pode falar, o problema, fica vendo, eu acho que você acabou de presenciar o resultado das pregações da CCB. Ou seja, aquilo que ela está produzindo dentro do coração das pessoas. O Rogério estava aqui agora há pouco e ele falou categoricamente, defendendo a CCB, para que pregar Jesus Cristo todos os dias. Você entendeu que ele não tem ideia do absurdo que falou? Isso é resultado da CCB, é o resultado dos ensinos da CCB, ou seja, isso caracteriza uma igreja falsa. Porque se Cristo não é o centro dessa igreja, se ele não é o centro, ou seja, além de Cristo não ser o centro e ele não sente falta disso, ele não sente falta, tá? Ele está ali preocupado com as promessas diárias. Ele falou também, né, que tem que falar com a necessidade das pessoas. Chega a ser um absurdo que você fala, meu Deus, e falam sobre isso na maior naturalidade. Entendeu? Então, isso aqui é o resultado da congregação cristã no Brasil, nos membros da congregação, né? Então, qual que é a análise que você faz sobre o aspecto de pregação da CCB que gera nessas pessoas esse sentimento de não sentir falta quando não falam de Jesus Cristo? Exatamente, tem um texto que eu queria citar aqui, no que você acabou disso, que é Efésios 4:13, que fala assim, ó, até que todos nós chegamos à unidade da fé e do conhecimento, olha só, do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, Cristo, né? E atingimos o estado de homens feitos de acordo com a idade da maturidade plena de Cristo, a estatura da maturidade de Cristo. Ou seja, a gente percebe que a igreja, a congregação, eu vou até citar a Assembleia de Deus e outras igrejas que têm o hábito de estudar a Bíblia, né? O EDB, a gente tem um comportamento de menino, imaturidade, né? E a gente não consegue argumentar no bíblico e a gente começa a trazer situações que a gente acaba perdendo um foco e não seria o sentido de Cristo, né? E não conseguindo enxergar Cristo dentro do pensamento que eu não dou. E você, como alguém que já está tendo conhecimento sobre escritura, já está entendendo, o foco é Cristo, então isso já mostra que você já está tendo uma compreensão de evangelho. E ao mesmo tempo você diz que é da CCB, você frequenta. Como é que você consegue sentar lá, não sei se é músico ou não, e ouvir a pregação da CCB? Irmãos, como o irmão citou, né? Como você falou, tem uma parte da Bíblia que diz, né, para que o sincero se manifesta, até que importa que haja heresias para que o sincero se manifeste, né? Diversas pregações eu retenho que é bom hoje, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas aí, Tiago, a profecia também. Porém tem um texto. Você se levanta lá? Você se levanta lá quando você vê heresia? Eu já pensei em alguns momentos em conversar em particular com os irmãos para não virar uma situação de conflito. E eu pretendo fazer isso aí, assim, sem desabonar. É que nem Paulo fala, né? E de novo para os sábios. Mas os cooperadores que eu tive contato, eu já conversei, irmão, eu concordo. Isso aqui, a graça não é a congregação, né? Então, hoje se confunde até hoje, né? Muitos cooperadores estão livres, e Deus me chamou na graça, diminuindo o valor do atributo da graça, da salvação de Cristo. Então, é assim que eu trabalho, assim, tentando jogar sementes em paralelo, não para causar uma situação de desconforto, né? Assim, a priori é isso. Tiago, agradeço sua presença aqui, tá bom? Porque eu já tô cansado e eu vou chamar aqui o irmão Edvan para ele entrar, tá? Mas ele tá só para finalizar, para finalizar, eu acho que parabéns pelo trabalho.
Ô, José, se você puder enfatizar nas lives na questão do doutor, né? Acho que isso que acho que seria o ponto de coesão, de ajuste dentro da congregação, para que os irmãos assim possam entender de fato que é necessário ter uma lousa, necessário ter um ambiente de estudo bíblico, né? A CCB não tem conserto, irmão, não tem conserto. Esse negócio de querer ajustar alguma coisa para eles poderem ter conserto, não tem conserto aquilo lá. O povo não quer. O povo não quer mudança. Você viu o irmão aqui, ó, falando agora há pouco, eles não querem mudança. O que tem que fazer para consertar já está sendo feito pelo Espírito Santo, pregando o evangelho. Esses canais igual ao meu, que está combatendo a CCB, é um combate que é para mostrar o que está errado lá. Isso aqui é Deus que está fazendo. Isso aqui é Deus. O trabalho já está sendo feito, irmão. Deus já está trabalhando. Deus já, de alguma forma ou outra, está chegando a mensagem, está chegando o evangelho. E aquele que é de Deus vai ser liberto. Tá certo. Tá bom, na história, obrigado aí. Irmão, na história da igreja, nenhuma igreja foi reformada por Deus. Nenhuma. Deus não tem compromisso com igrejas. Igrejas, ou seja, organização humana. Ele não tem. E a CCB não é especial. Entendeu? É mais uma que vai ficar para trás aí da história. Deus não tá nem aí com isso. Entendi. Então Deus abençoe, viu, Thiago? Amém, Deus abençoe. Amém, salvação. Amém, fique com tudo. Saldo em casa, viu? Agora o irmão saiu. Coitado, tadinho, ficou um tempão aqui esperando. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho bom quando eles entram aqui, tá? Eu acho bom. E eu falo aqui na presença de vocês todos, na presença de Deus, que eu não recebi eles com mau gosto, nem com desdém, nem com nada. Recebi de verdade para responder as perguntas, falar com amor, falar do evangelho, como foi o Guilherme aqui no começo, o menino do Guilherme, o Rogério mais afoitão, mais soltão, falando, ele já veio mais pela emoção. O Rogério estava tomado pela emoção. O amor pela Santinha estava muito forte no Rogério. O amor pela Santinha, ele disparou um monte de passagem bíblica, fez uma bagunça com a Bíblia terrível para defender a CCB, e eu entendo isso, tá? O coração dele tá na CCB, gente. Esses aí não tem jeito. Se Deus não entrar lá naquele coração, não tem jeito não. Porque o amor dele está na CCB, ponto final, né? Aí entrou o Thiago, você vê a diferença, né? O Guilherme, mais garotão, ainda tá começando a se tornar um CCBano. Aí entrou o Rogério, CCBano já na tampa, né? CCBano e querendo papapá. Aí entrou o Thiago, que já é o CCBano que tá dando tchau pra CCB aos poucos, né? Você vê a diferença, né? Dos três, né? O garoto que tá iniciando, o outro que tá no topo, já abraçou a santa, tava beijando os pés da santa, o Rogério, e aí o Thiago, né, que já tá balançado com a CCB, já tá entendendo o que é evangelho, já viu que não tem como defender a CCB, né? Essa é mais ou menos a figura aí da congregação cristã no Brasil, né? Deixo aqui, peço para vocês comigo, gente, por favor, a hora que terminar a live, a hora que você for se ajoelhar ali para você dormir, sabe? Lembra da live. Lembra assim, ó, tem a live lá do Josafá. Senhor, Guilherme, Rogério, Thiago, esses três nomes, tá? Vamos orar por eles, para Deus tomar conta deles e completar ali uma obra no coração desses três. Tá bom, gente? Tô falando isso do fundo do meu coração. E tá sempre aberto aqui pro CCB entrar, tá? Pode entrar aqui, meu irmão. Vem bater um papo comigo, tá bom? Entra aqui, pode perguntar, pode me indagar, pode fazer o que quiser, não tem importância. Se tiver errado, eu vou louvar a Deus e vou me arrepender, né? Se não, eu vou mostrar na Bíblia. O problema é que eu não vou alisar. Esse é o único problema. O CCBN entra aqui e eu falar na lata para ele que quem tá pregando lá é o demônio e o diabo. Aí eles ficam doidos comigo, mas eu não tenho dúvida, porque o Espírito Santo nunca ia dizer que a coleta é santa e faz parte da salvação. O Espírito Santo também nunca ia falar o que o Rogério falou aqui. Para que pregar Jesus Cristo todos os dias?
Nós já conhecemos Jesus, para que ficar pregando? Nunca quer fazer isso. Também não quer dizer que Jesus morreu, ressuscitou, mas no céu ele não entrou. Não existe isso aí. Então, por isso, não existe receio para isso, gente, tá? Não tem receio para isso. Meus irmãos, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Uma boa noite de descanso, tá? E depois eu vou ver se eu faço o corte, tá? Nesses 3 pontos aqui, pra gente colocar aí para os irmãos assistirem depois, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos guardados na paz de Jesus.